Boa noite, pessoal. Estamos aqui em São Paulo, terça-feira de carnaval, 19 horas. Carnaval sem carnaval, né? Essa foi fantástica. Não temos carnaval, graças a essa incúria, essa loucura dessa pandemia, mas também a forma como esse governo vem cuidando do Brasil. Ou melhor, vem descuidando do Brasil. Nós já temos aí mais de 230 mil mortes por conta da coronavírus. Disseram no início que tinha que ter muito teste, não foi feito teste nenhum, né? Se organizaram os famosos hospitais de campanha, que logo em seguida foram desmontados, e agora nós estamos vivendo uma segunda onda que está levando muita gente ao desespero. Porque em vários lugares do país já não existem hospitais para receber os doentes, já não existem UTIs para tratar os casos mais graves. Enfim, estamos numa situação muito, muito difícil. Então estamos aqui, nossa prima aí, Geisa Zaratini, dando um abraço aí, boa noite aí, Geisa, Jair Pereira do Rio de Janeiro, o Nífer Silvestre, tá falando aqui das armas, eu vou falar disso também, a Silvanete Helena, Paulo Lima de Pernambuco, bastante gente aí já nos acompanhando, nós estamos aqui com mais de 350 pessoas aí nos acompanhando agora. E eu queria então começar exatamente desse assunto. Nós estamos vivendo esse momento grave na pandemia, o governo não organizou uma vacinação, não comprou as vacinas necessárias, e agora, além de estar aumentando o número de casos e aumentando o número de mortes, nós estamos vendo muitos municípios paralisarem a vacinação por falta de vacina. Eu já tinha dito há mais de 20 dias atrás, eu escrevi no meu Twitter, eu falei, olha, as vacinas só vão chegar em março. Vocês vão ver. Por quê? Porque o tal do imunizante, que é uma matéria-prima fundamental para fazer a vacina, não chegou. Simplesmente não chegou. Nem no Instituto Butantan, do senhor Dória, e nem na Fiocruz, do senhor Bolsonaro. Ou seja, nós estamos vivendo o pior dos mundos. O pior dos mundos. Bolsonaro desmontou o sistema de saúde no Brasil. Desmontou. Certo? Tá aí Ana Rita, da Bahia. Boa noite, Ana Rita. Neiva Silva, Bolsonaro genocida. É isso mesmo. Então, nós podemos classificar dessa forma mesmo. Bolsonaro genocida, porque a responsabilidade dele é enorme pela situação que nós estamos. Então, agora, nós vamos ter que fazer uma pressão muito grande sobre o governo, vamos denunciar a falta de vacinas. A falta de vacinas. Eles não prepararam, não organizaram um plano de vacinação. Não existe sequer um plano de vacinação. É óbvio que tem lugares que tem que ser vacinado primeiro. Tem faixa etária que tem que ser vacinada primeiro. O pessoal da saúde tem que ser vacinado primeiro. Olha só, eu falo pessoal da saúde, vai desde o médico, a enfermeira, até o pessoal da limpeza. Eu não sei se vocês sabem, mas na maioria dos hospitais, dos lugares, o pessoal da limpeza que trabalha ali, limpando a UTI, limpando o respirador, limpando aquelas aparelhagens todas, não está sendo vacinado. No Brasil, você tem o primeiro andar e o segundo andar. Então, até na saúde, no SUS, tem o primeiro andar e o segundo andar. O pessoal da limpeza é o pessoal do segundo andar, do subsolo, certo? Está lá embaixo. Esse pessoal não está sendo vacinado, está na segunda classe. Então, minha gente, nós entramos com um pedido, certo, junto ao Ministério Público, uma denúncia, já estamos pedindo uma audiência pública na Câmara para que o pessoal da limpeza também seja prioritário. Eu sou metroviário aqui em São Paulo, né, sou da categoria dos metroviários que estão pedindo prioridade, peçam prioridade. Muito mais justo do que o Ministério Público querer ser prioridade na vacinação. Agora, prioridade é o pessoal da limpeza dos hospitais, dos postos de saúde, é quem está atendendo as pessoas doentes, é quem está limpando
os hospitais e os ambientes de medicina. Então, minha gente, eu estou nessa luta. A outra luta que a gente está batalhando e vamos conseguir é a volta do auxílio emergencial. Nós vamos conseguir isso daí. Nós estamos batendo nessa tecla desde o ano passado. O PT, quando o governo reduziu de 600 para 300, nós fomos para cima. Queríamos manter 600. Estamos batendo nisso. Estamos dizendo, a economia vai afundar se não tiver o auxílio emergencial. E aí eu digo, não é só a pessoa que recebe, é a economia como um todo, porque o auxílio emergencial está provado. Foi o que sustentou a economia brasileira o ano passado. Se não tivesse tido auxílio emergencial, o buraco era muito mais fundo. Muito mais fundo. Então, nós fizemos uma coisa muito boa, que foi ter aprovado R$600 por tempo indeterminado. O Bolsonaro deu um golpe, né? Deu um golpe que mandou uma medida provisória baixando para 300, e o Rodrigo Maia, né, que cá entre nós, né, é evidente que é um cara fraco, né, não implementou a votação dessa medida provisória. Porque se essa medida provisória tivesse sido votada, nós tínhamos aumentado o valor. Eu não sei se a gente chegaria nos 600, mas com certeza nós aumentaríamos o valor. Olha o que está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo. O pessoal do PT batalhou, pressionou, o Suplicy é o nosso líder, foi lá e falou: tem que ter auxílio emergencial na cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo tem dinheiro, diferente das outras cidades do Brasil. Tem 17 bilhões em caixa. Então o Suplicy falou: tem que ter um auxílio. Aqui o auxílio vai ser R$100 por pessoa das famílias que recebem o Bolsa Família. E o PT está tentando ampliar esse número para que mais gente receba. Então, é uma luta grande, gente. É uma luta porque a gente precisa dar as condições das pessoas sobreviverem. A economia brasileira está num poço sem fundo e vai afundar cada vez mais. E não sou eu que estou falando, não. Eu sou economista, mas tem economista da direita que está falando isso. Eu sou da esquerda. Você pode falar, o cara da esquerda só quer torcer pelo negativo. Não, eu torço pelo positivo. Eu quero que tenha um auxílio emergencial para as pessoas sobreviverem, para que a economia funcione, e, inclusive, os capitalistas vão ganhar mais dinheiro. Vão ganhar mais dinheiro. Aliás, eles não perderam dinheiro. Eu estava vendo um comentário aqui. Vocês sabem aqui o mercado imobiliário em São Paulo, ele se divide em duas partes. O mercado imobiliário para residências, moradias, e o mercado imobiliário para escritórios, certo? Então, o mercado imobiliário para escritório está fracassado. Aumentou 50% a disponibilidade de escritórios. Não tem para quem vender, não tem para quem alugar, porque as empresas, as que não fecharam, estão trabalhando em home office, estão trabalhando em casa. Agora, o mercado imobiliário de alto padrão, mercado imobiliário classe A, está vendendo como nunca aqui em São Paulo. Ou seja, os ricos estão com mais dinheiro em caixa. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? Uma reforma tributária, fazendo com que os bilionários paguem mais, que ganham muito, paguem mais, porque eles ficaram mais ricos com essa pandemia. Eles têm que pagar mais imposto, a classe média tem que pagar menos e os trabalhadores mais pobres não têm que pagar imposto. Essa é a reforma tributária justa. Não é CPMF do seu Paulo Guedes, não, onde todo mundo paga igual. Não, nós queremos uma reforma tributária que tire de quem tem mais e desonere quem tem menos, certo? Então, essa questão da reforma tributária é uma coisa que tem que ser resolvida agora, esse ano. Esse ano agora, dessa forma. Agora, o que o Bolsonaro está preocupado? Está preocupado com a questão das armas. E esses 4 decretos que ele fez são um verdadeiro absurdo. Permite uma pessoa comprar 60 armas. 60 armas. É um batalhão. O cara pode montar um batalhão. Então, isso é para as milícias, para organizar um poder armado paralelo.
Além do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar, da Polícia Federal, das polícias civis, eles ainda querem ter as milícias. As milícias são organizações armadas não legalizadas, mas evidentemente que agora vão poder ter armas legalizadas, né? Então, veja só, a indústria de armas vai ganhar, as milícias vão poder ter armas legalizadas e o Bolsonaro vai ter mais um poder armado do seu lado. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump, quando perdeu a eleição, não queria entregar o poder. Mobilizou as milícias para ir no Capitólio e impedir a votação da ratificação do resultado eleitoral. Tentou impedir, não conseguiu. Lá o Exército, as Forças Armadas, não apoiaram o Trump. Ao contrário do que aconteceu no Brasil. Vocês devem ter visto esse famoso livro aí do general Vilas Boas, uma entrevista que ele deu para um pesquisador, onde ele afirma claramente que aquele Twitter que ele emitiu 2, 3 dias antes do julgamento do habeas corpus do Lula, o habeas corpus era para impedir que Lula fosse preso. Ele deu um Twitter dizendo claramente que as Forças Armadas queriam Lula preso. E com isso, o placar no Supremo Tribunal Federal foi 6-5 contra o habeas corpus do Lula. E isso foi decisivo na campanha eleitoral de 2018. Porque se Lula tivesse ficado solto, tivesse batalhado solto pela sua candidatura, talvez ele conseguisse ser candidato. E ainda que ele não fosse candidato, Lula participando de comício, andando o Brasil, o Fernando Haddad teria ganhado a eleição. Então, vocês vejam, essa decisão do Vilas Boas, junto com o alto comando do Exército, do qual estava o general Fernando Azevedo, que hoje é ministro da Defesa, certo? Que estava lá o general Ramos, que hoje é o secretário da Casa Civil, da Casa Civil, né? Militar secretário da Casa Civil. Então, ministro da Casa Civil. Então, esses caras estavam lá, estavam juntos, certo? Estavam toda a alta oficialidade do Exército. Tomou a decisão de emitir aquele Twitter. E aquele Twitter foi um verdadeiro golpe de Estado dos militares. Vejam vocês o resultado. Os militares entraram, ganhou o Bolsonaro, os militares foram para dentro do governo, certo? Hoje são mais de 3 mil militares que participam do governo, um governo recheado. O ministro da Saúde, um militar, encheu de militares lá, diz que ele era especializado em logística. Que brincadeira, hein? O cara não conseguiu levar oxigênio para Manaus. Ele é especializado em logística. Agora ele vai ter que se explicar na Polícia Federal e perante o Supremo Tribunal Federal pela sua incompetência. Ele estava em Manaus distribuindo cloroquina e sabia que ia faltar oxigênio e não tomou nenhuma medida. Só foi se mexer depois que a situação estava desgraçada, que tinha gente morrendo para tudo que era lado por falta de oxigênio, minha gente. Por falta de oxigênio. Então, esses militares entraram no governo, dirigem o governo. Hoje o Luiz Nassif publicou, eu vou até retuitar, quem quiser olhar no meu Twitter lá, Zaratini, deputado Zaratini, eu vou retuitar daqui a pouco a entrevista do general Santos Cruz ao Nassif. O general Santos Cruz apoiou o Bolsonaro, foi um dos primeiros aí para dentro do governo, só que quando ele viu que aquilo ali era uma loucura, ele quebrou o pau com o Bolsonaro e o Bolsonaro mandou ele embora. Mandou ele embora. E ele está falando as verdades do que acontece no governo Bolsonaro. É bom dizer que ele também participou de toda essa tramóia aí, certo? De toda essa jogada para tirar o Lula da eleição, certo? Então, nós estamos aqui nesse momento difícil, certo? Do país, onde a gente vê que os militares
Então, se juntaram com esse governo. Hoje nós podemos dizer que o Bolsonaro é um governo militar. É um governo militar. O Exército tem total responsabilidade. A Marinha Aeronáutica tem menos. Participam menos do governo, mas o Exército está completamente comprometido com esse governo. Completamente. E vocês veem as benesses. Quando um militar é contratado no governo, ele recebe o salário, a pensão dele, a aposentadoria dele de militar, se ele já estiver na reserva, e recebe o salário do cargo. Né? Então recebe 2 salários. Né? Vocês sabem que eles também compraram picanha, compraram cerveja, compraram um monte de coisa aí para fazer, né, as suas comemorações. Um verdadeiro absurdo. Compras gigantescas por preços absurdos. Então o que a gente está vendo hoje é uma verdadeira tapa na cara do povo brasileiro. É um tapa na cara, gente. Porra, esses caras ficavam fazendo dancinha, arminha, né? Fazia arminha, dizendo que ia acabar com a corrupção no Brasil. Olha onde nós estamos indo. Onde nós estamos indo, certo? Virou uma farra dos militares, virou uma farra da família Bolsonaro. O cara vive de férias, estava agora passando férias na praia de novo. Passou férias em janeiro, agora passou férias no carnaval. E vocês vejam o que está acontecendo no país. Olha o Fábio Barbosa aqui. Milhares de militares com cargos no governo. Como essa gente vai largar o osso? Quantos querem voltar aos quartéis pela normalidade democrática? Pois é, Fábio. Essa é a grande questão. Como é que nós vamos tirar esses caras daí? Eu quero dizer a vocês, eu dei uma entrevista para a Folha, saiu hoje, na Folha de São Paulo de hoje, domingo, em que a manchete é um absurdo. Fala, parte da esquerda não quer tirar o Bolsonaro, quer que ele se desgaste. Pô, todos os líderes de esquerda que foram ouvidos na matéria, eu, a Thalíria Petroni, do PSOL, né, e outros que foram ouvidos, nós dissemos claramente que nós queremos que tire Bolsonaro. Bolsonaro, cada dia que ele fica no governo é um dia de desgraça para o povo brasileiro. Nós falamos isso, nós não queremos que ele fique até o fim do governo, não, queremos tirar ele. Então nós temos que fazer um movimento de bases, um movimento das ruas, para tirar Bolsonaro. Vai ter carreatas no Brasil a semana que vem, sexta-feira. Vamos jogar peso nessas carreatas. Vamos participar. Se na tua cidade não está organizada uma carreata, organiza uma. Junta o povo aí pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo que for, Telegram. Faz uma organização e vamos botar gente na rua. Nem que seja dentro do carro no primeiro momento. E quando a gente puder, nós vamos sair do carro, nós vamos fazer mobilizações. Nós precisamos acabar de vez com esse governo Bolsonaro. Não vamos esperar 2022, não. Nós precisamos mobilizar para que esses caras saiam daí. Porque, efetivamente, eles estão destruindo o Brasil. Destruindo o Brasil. Vai ser difícil tirar? Vai ser difícil. Eu me lembro, pessoal, olha, eu vivi a época da ditadura militar, certo? Em 1974... o MDB daquela época, que era o único partido de oposição, ganhou as eleições em 16 estados do Brasil. Foi uma derrota da ditadura, de cima a baixo, certo? O que aconteceu? Aconteceu um movimento de oposição começou a crescer. Em 1978, 4 anos depois, as greves do ABC começaram a acontecer. 78, 79, 80, eram greves enormes lideradas pelo Lula. Foi fundado o PT, foi fundada a CUT, foi fundado o MST e a luta foi crescendo. Só em 1984 é que teve o movimento das diretas já. E em 1985, uma eleição indireta onde os militares perderam a votação, porque eles queriam botar o Maluf. Perderam a votação e acabaram saindo do poder do executivo, mas continuaram mandando ainda muito durante o governo do Sarney e do Fernando Henrique. E no nosso governo mesmo, do Lula,
nós não incomodamos. A Dilma é que foi mexer, cutucar a onça com vara curta quando fez a Comissão da Verdade. Mas a Comissão da Verdade não era para prender nenhum general. Não foi para prender nenhum general. Era simplesmente para dizer a verdade do que tinha acontecido. O general Vilas Boas, nessa entrevista, acusa a Comissão da Verdade de querer humilhar os generais. Os generais de 64, 68, os que comandaram a repressão e a tortura. Eles não queriam que se mexesse nisso. Pois bem, a Dilma não abriu nenhum processo contra ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém foi processado. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já tinha reconhecido que a anistia tinha sido para os dois lados. Tinha sido anistiados os presos políticos e anistiados os torturadores. Essa foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que até hoje não foi revogada. Bom, esses generais torturadores, a maioria já passou de 80 ou 90 anos, já morreu, e muitos dos torturados também já morreram. Mas o fato era que a Dilma falou, nós queremos saber a verdade. E isso incomodou esses militares, porque filhos daqueles torturadores, sobrinhos, parentes, não se conformavam de que o nome dos parentes deles aparecessem na lista dos torturadores. E por isso se voltaram também contra o governo Dilma. Eu tive muitas vezes com o general Vilas Boas, como deputado, conversando com ele sobre a situação dos militares. Ele reconhecia que nenhum governo tinha feito tanto pelos militares e pela defesa do Brasil como o governo Lula e o governo Dilma. Foi o Lula que investiu no submarino nuclear, na compra de outros submarinos, investiu na compra do caça, esse caça que está sendo entregue agora, que está sendo feito em parceria com a Suécia, investiu no KC-390, que é um grande avião cargueiro desenvolvido e construído pela Embraer. Foi o Lula que investiu nisso, né? Foi o Lula que investiu no Exército. O salário dos militares foi melhorado. Por quê? Porque o Lula, a Dilma e o PT sabem que o Brasil precisa ter uma defesa, que os interesses de muitos países, principalmente dos Estados Unidos, é tomar conta da Amazônia, é tomar conta do nosso petróleo, dos nossos minerais. Agora, o que aconteceu? Esses militares que foram beneficiados, certo? E que tiveram as suas condições de trabalho melhoradas, passaram para o outro lado. E ajudaram a dar o golpe e se alinharam com os interesses exatamente daqueles que querem assaltar o Brasil. Com os interesses americanos, com os interesses das grandes empresas, e não protestaram contra a Operação Lava Jato, que destruiu a Petrobras, não protestaram contra a entrega de bases na Amazônia, certo? Não protestaram contra exercícios militares em comum com a 4ª Frota Americana, não protestaram contra nada. Então, hoje está claro, não existe militar nacionalista. Se existir, está escondido. Está escondido. Porque esses militares brasileiros se passaram para o outro lado, para os interesses dos americanos, principalmente, e do exterior. A gente falava, tem que ter uma indústria de defesa, uma indústria nacional de defesa. Nós temos que produzir nossos aviões, nossos navios, nossos submarinos, nossas armas. E o que está acontecendo hoje? Está se comprando tudo lá fora. Está se comprando tudo dos americanos, dos israelenses, né? Vocês ficam vendo aí, agora o Bolsonaro falou, não, tem um spray israelense que acaba com o coronavírus. Bom, agora a cloroquina ele já viu que não engana ninguém, agora ele vem com o spray israelense. Todo esse papo de spray israelense é para criar uma simpatia do povo brasileiro com Israel, né? Para que entre as armas israelenses aqui. Armas muito potentes, radares, equipamentos de alta tecnologia que são desenvolvidos em Israel. O que eles querem pôr aqui são empresas que bancam os interesses do Bolsonaro,
bancam essa política toda, dos filhos dele. Então, gente, nós temos que ter muita clareza nisso. Não vai ser fácil. O Fábio Barbosa aí falou, vai ser difícil esses caras largar o osso. Mas olha só, vai ser difícil, mas não impossível, porque nós já tiramos militares daí uma vez e vamos tirar de novo, porque o povo brasileiro tem essa capacidade de se reorganizar e de lutar. Está aqui a Everaldo Angelina. Quando vai retornar o trabalho na Câmara dos Deputados? Já retornou, Everaldo. Agora nós estamos discutindo. Retornou, aliás, não parou, porque nós fizemos votações remotas. Ou seja, como não se podia fazer a reunião lá dentro por conta do coronavírus, e é um ambiente totalmente fechado, a Câmara dos Deputados, então alguns líderes participavam dessas sessões e a maioria dos deputados participava pela internet, certo? E nós votamos muitos projetos, inclusive esse projeto do auxílio emergencial, né? Está aqui também o João da Cadesc, lá da cidade de Tiradentes, Augustinho Conrad. Exercícios militares dos Estados Unidos na Amazônia foi para fazer uma varredura em nossos minerais. Olha, pode ser mesmo, viu, Augustinho? Esses caras, eles têm muita informação, tem mais de 60 mil áreas de exploração mineral que ainda não foram iniciadas, que já estão localizadas. E a maioria delas lá na Amazônia. Eles querem entrar lá. Tá aqui a Geisa falando, Laurindo Fubri, que você queria que falasse bem no governo. A Geisa tá mandando bala. Tá aqui o Leonel Santos de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Fora Bolsonaro. Paulinho Ribeiro, meu querido deputado, como ficou a situação da CCJ? CCJ é Comissão de Constituição e Justiça. É a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, porque por ela passam todos os projetos. Todos os projetos, você pode falar de saúde, de educação, de minas, de energia, de que for, passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Então é a comissão mais importante, né? E a Bia Kicis, que é uma bolsonarista radical, quer ficar com essa comissão, quer ser a presidente. Por quê? Porque a presidente é quem faz a pauta, é quem diz o que vai ser votado. Então ela quer colocar na pauta projetos de ultradireita, né? Como, por exemplo, homeschooling. O que é homeschooling? Homeschooling é educação em casa. Então, o pai e a mãe que quiserem educar os seus filhos na sua própria casa, vão poder fazer isso. O filho não tem mais que ir para a escola. Ele vai ser educado pelo pai e pela mãe. Ou seja, acaba o sistema educacional. Eles querem criar escolas sem partido, a possibilidade de denunciar, impedir que professores deem aula com liberdade de pensamento, né? São projetos que eles têm aí, a revogação do Estatuto de Desarmamento, que é o que o Bolsonaro está tentando fazer através de decretos, né? Mas eles querem ir além, eles querem revogar o Estatuto de Desarmamento. Venda de terras para estrangeiros nas áreas de fronteira da Amazônia. Eles querem permitir a venda de terras para estrangeiro, né? Então, é uma série de coisas que eles querem fazer para destruir. Privatização da Petrobras, privatização da Eletrobras, do Correio. Tudo isso está na pauta do Bolsonaro, do Paulo Guedes, e essa Bia Kicis quer estar lá, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, exatamente para tocar para frente esses projetos, tá? Tá aqui a Suzete Bos de Vasconcelos, anula STF, né? Tá aqui o André do Picolé, lá de Iguape, mais vacinas, menos armas. Tá aqui também o Rubens Santos, Pimenta vai pagar... Ih, cara, tá o cara xingando o Pimenta, que deve ser bolsonarista, certo? Então, gente, nós estamos aqui nessa discussão aqui, queríamos alertar vocês, certo? Nós vamos entrar num período difícil no Congresso. O Arthur Lira foi eleito com apoio do governo. Não foi pouco apoio, não. Foi um apoio que foi prometido mais 3 bilhões de reais de emendas. Isso significa mais 10 milhões de reais de emendas extraordinárias para cada deputado que votou no Arthur Lira. Na média, né? Porque tem deputado mais esperto que pegou mais. Tem deputado mais bobinho, pegou menos, né? Mas na média dá 10 milhões de reais.
Então, eles deram a vitória para o Arthur Lira e o Arthur Lira montou, então, essa condição. E agora ele vai querer botar a Bia Kicis lá. Mas tem muita resistência contra a Bia Kicis, tem muita gente contrária e ela tem que passar por uma votação dos membros da CCJ, né? Tá aqui a Dilma Cabral, Lula, resto é Lula, foi o melhor presidente. É isso aí. Então, o Lula, vocês viram, né? O Lula vai dar uma entrevista quinta-feira vai dar uma entrevista quinta-feira para o Kennedy Alencar, na UOL, e vai anunciar muita coisa, né? O Lula, ele teve em Cuba, né? Foi lá fazer um filme, acabou pegando Covid, saiu daqui do Brasil com Covid e ficou mal lá, né? Acabou tendo que voltar sem fazer o filme, né? Mas tá vivo e firme e forte, tá vivo, firme e forte, né? Paulo Moraes, boa noite, Armazém Santa Catarina, é um governo demoníaco. Vanderlei, aqui, Borges de Lima, boa noite, deputado, companheiro de luta, Serra, Espírito Santo. Augustinho, quando nosso povo vai perceber que a esquerda que luta junto com o povo, a extrema-direita luta para roubar nosso povo? É isso aí. Muitos comentários aqui, porque o povo está mesmo de saco cheio. Agora vocês estão vendo, a aprovação do governo Bolsonaro está caindo. Está caindo, o povo está sentindo a dificuldade. O povo conseguiu melhorar um pouquinho de vida quando recebeu o auxílio emergencial, que foi uma luta nossa, né? Isso tem que ser dito e repetido, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes mandaram um projeto que era R$200 por 3 meses. E nós colocamos R$600 até quando durasse a pandemia, né? E depois foi o Bolsonaro que reduziu para 300 através de uma outra medida provisória que não foi votada. E entramos em janeiro sem nenhum auxílio emergencial. Então nós estamos em janeiro, fevereiro, e agora, isso que eu quero explicar para vocês, né? Eu não sei quantas pessoas estão nos acompanhando agora, é importante a gente saber, né? Olha, o que eles querem fazer? Eles querem pegar essa questão do auxílio emergencial, colocar numa emenda constitucional que vai permitir eles pagar o auxílio emergencial, ainda que não tenha dinheiro em caixa, através de empréstimos, né? E, ao mesmo tempo, eles querem aprovar nessa emenda constitucional o corte de salário dos funcionários públicos, a desvinculação dos fundos, certo? E a desindexação. O que é desindexação? É que o salário mínimo e a aposentadoria não terão mais correção pela inflação. Então, eles querem aprovar isso. Segundo, eles querem aprovar que os fundos constitucionais não estarão mais vinculados. Nós acabamos de votar no ano passado o aumento do Fundeb. O que eles querem fazer? Tirar o aumento do Fundeb, através dessa chamada PEC emergencial. Depois eles querem que o trabalhador funcionário público possa cortar 25% do salário dele e reduzir 25% a jornada, certo? Isso também seria permitido. Então eles querem, em troca de aprovar o auxílio emergencial, aprovar esse pacote de maldades que nós não podemos concordar em hipótese alguma. Então, mas eles vão tentar nos pôr numa sinuca, certo? Dizer, olha, a esquerda não quer votar o auxílio emergencial. Nós vamos, evidentemente que nós queremos votar o auxílio emergencial. Nós estamos lutando para isso. Mas não queremos votar corte de salário de funcionalismo. Não queremos votar redução de verbas para educação, de verbas para saúde. Não queremos votar congelamento do salário mínimo e congelamento das aposentadorias. Isso nós não queremos votar, não. Então nós precisamos denunciar, e vamos denunciar claramente isso, gente, que o governo está preparando uma ação de enganação contra o povo brasileiro. Mas nós vamos ficar de olho nisso, vamos batalhar. Quero aqui cumprimentar muitos companheiros que estão aqui, né, que estão acompanhando, a Vivian, né? Precisamos que os deputados e senadores pressionem cada vez mais o Bolsonaro para imunizar os brasileiros, certo?
Beth Kaiser, em plena pandemia mundial e o presidente está querendo armar a população. É isso aí. Richelle Oliveira, vai pagar auxílio janeiro, fevereiro, só março até junho. Não, não vai pagar auxílio janeiro e fevereiro, já passou. E eu acho que março também não vai dar tempo de aprovar essa PEC, não. Vai ficar, provavelmente, bom, talvez no fim de março, mas não vai ser fácil, não. Certo? Aldair, Bolsonaro vai pegar o spray milagroso lá em Israel, porque Israel está vacinando. Isso é verdade, Altair. Lá em Israel já se vacinou uma boa parte da população. Esse spray aí é coisa que querem exportar para o Brasil para ganhar dinheiro aqui, né? O Richelle mora no interior de São Paulo. A gente precisa desse auxílio. Quando vai sair valor certo, né? Não tem ainda. Richelle, nós temos que esperar o governo mandar essa emenda constitucional. Vamos ver se ele manda agora. O Paulo Guedes não está nem aí, ele está ganhando dinheiro como nunca. Ele está ganhando dinheiro como nunca. Está aqui o Liene, estou em São Paulo, mas moro em Brusque. Maria da Guia, mora em Paraíba. Elis Pereira, Fortaleza. Bom, muita gente aqui. A Tânia Furquim, aqui de São Paulo. Muita gente aqui. O Leonel Santos, dando uma informação aqui. Existiam 88 mil CACs no Brasil. CACs é Clube de Armas e Caçadores, é uma coisa assim, são clube de tiros, né? Se hoje existem 100 mil atiradores, com 60 armas por atirador, teremos 6 milhões de milicianos de extrema-direita. É um número quase 6 vezes maior que as Forças Armadas. O fascismo vai jogar a nação numa grande guerra civil. É isso aí, Leonel, eles vão tentar fazer isso mesmo. Eu falei no início aqui da nossa transmissão, que agora o Bolsonaro, além de querer ter o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as polícias militares, polícias civis, Polícia Federal, ele quer ter as milícias, porque as milícias fazem um trabalho sujo. Na América Latina, né, são as milícias no México que perseguem a esquerda, são as milícias em toda a América Central que atacam a esquerda, são as milícias que combateram a Revolução Sandinista em El Salvador, que combateram a Revolução Nicaragüense, né? A Revolução Sandinista na Nicarágua, desculpa, né? e a Revolução em El Salvador, enfim, é tudo através dos milicianos, são eles que fazem o trabalho sujo, logicamente, ganhando bem. Então é isso, minha gente, a gente quer aqui, encerrando aqui a nossa transmissão, lembrando vocês, daqui a pouco vocês podem entrar no Twitter do Zaratini, certo? Que vai ter lá a entrevista que o Luiz Nassif fez com o general Santos Cruz. É interessante, muito interessante. Também vocês, quinta-feira, vão poder assistir a entrevista do Lula para o Kennedy Alencar na UOL. Não percam, certo? A partir de quinta-feira vai ser uma entrevista muito importante. E no próximo sábado, mobilização nacional. Vamos sair em carreata pelo Brasil afora, mostrando, né, que a nossa vontade é fora Bolsonaro, fora esse governo. Queremos acabar com essa loucura toda. Queremos vacinação, vacina para todo mundo já. Queremos auxílio emergencial. Queremos uma reforma tributária que tire dos bilionários e garanta a sobrevivência dos mais pobres. Queremos desenvolvimento e emprego no Brasil. E queremos um país soberano. E já sabemos, com esses militares nós não podemos contar. Nós precisamos contar com as forças do povo brasileiro. Por isso, minha gente, uma boa noite a todos vocês, certo? Amanhã é quarta-feira de cinzas, né? Não teve carnaval, mas quem teve cabeça se resguardou, não fez nenhuma aglomeração, porque nós temos que se cuidar, porque se depender do governo, nós estamos ferrados. Grande abraço a todos, viva o Brasil, viva o PT, viva o povo brasileiro.